O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Dennis Sidney Viola foi um treinador e futebolista inglês que atuava como atacante. Foi o segundo jogador a ser artilheiro da Liga dos Campeões. Viola esteve presente no desastre aéreo de Munique, onde vários de seus companheiros de clube morreram. Um dos sobreviventes acabaria seguindo carreira no futebol. Chegou ao Manchester United em 1º de setembro de 1949, quando tinha apenas 15 anos. No ano seguinte, já estava presente no elenco principal, porém, sua estreia aconteceria apenas em 11 de abril de 1953, contra o Newcastle United. A partir de então, passou a fazer grande parceria com Tommy Taylor, o qual acabaria morrendo no acidente. Antes, conseguiria conquistar 2 títulos do campeonato inglês, além de terminar como artilheiro da Copa dos Campeões na primeira participação do United, com 9 tentos. Dennis desempenhou um papel fundamental na catapulta do Manchester United para o topo do futebol inglês durante as décadas de 1950 e 1960. Depois de Munique, Dennis foi fundamental para manter o Manchester United à tona, ajudando o clube a se tornar triunfante mais uma vez. Após o acidente, conseguiria se reerguer com todo o time e terminaria como artilheiro do campeonato na temporada 59-60, quando marcou 32 vezes em 36 partidas. Foi também durante esse período que Viola recebeu suas 2 únicas convocações para a seleção inglesa. A primeira partida aconteceu contra a Hungria, onde acabou saindo derrotado, e, na seguinte, venceu Luxemburgo, marcando uma vez. Porém, mesmo com sua grande quantidade de gols com a camisa do Manchester, nunca teve grandes oportunidades. Acabaria sendo, surpreendentemente, vendido por Matt Busby ao Stoke City quando tinha 28 anos, que pagou 25 mil libras por seu passe. Ao todo, marcaria 179 vezes em 293 oportunidades no United. Chegaria ao Stoke quando este estava na 2ª divisão inglesa e era reconstruído por Tony Waddington. Se juntaria na equipe ao lado de nomes experientes, como o lendário Stanley Matthews e Jack Moody, e talentos emergentes como John Ritchie e Eric Skells. Apesar de contratado como atacante, Viola sempre atuava no meio-campo. Em sua primeira temporada, conquistaria o título da 2ª divisão e, na temporada seguinte, terminaria com o vice-campeonato da Copa da Liga, tendo marcado uma vez na 2ª partida contra o Leicester City. Acabaria se aposentando em 1967, após disputar 207 partidas e marcar 66 gols pelo clube. Porém, ele retornaria para atuar nos Estados Unidos, defendendo o Baltimore Bays em 34 oportunidades, marcando 7 vezes. Após sua aposentadoria, iniciaria sua carreira como treinador, em 1971, no Creve Alexandra. Porém, permaneceria poucos meses. Em 1973, Dennis mudou-se para a América, onde foi pioneiro no futebol, levando-o a novos níveis de popularidade. Do nível de base às categorias profissionais, Dennis abriu um caminho para muitos jovens que sonhavam em jogar profissionalmente na América. Uma nova oportunidade aconteceu nos Estados Unidos, quando foi contratado como treinador do Washington Diplomats. Já neste, permaneceria durante 4 temporadas, mas não obtendo grande destaque. Em seguida, seria assistente no New England Teamen durante 3 temporadas e continuando na função mesmo após o clube mudar de cidade, consequentemente, de nome. Já em Jacksonville, assumiria o time após mais 3 temporadas como assistente, mas ficando apenas 2. Ficaria afastado do futebol durante 6 anos após deixar o último, retornando para treinar a Jacksonville University durante os 5 anos seguintes. Ainda passaria 2 anos no Richmond Kickers e outros 3 no Jacksonville Cyclones, os últimos 3 de sua vida, quando morreu por conta de um câncer, aos 65 anos. Dennis Viola, a United Man, é a história de um homem que se tornou um pioneiro, ajudando o jogo que amava a atingir novos níveis de prestígio e popularidade, enquanto tocava a vida de muitos ao longo do caminho. Em sua homenagem, foi incluído no Hall da Fama do Futebol dos Estados Unidos em sua abertura. Também fora criada uma Copa Universitária com seu nome. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores ídolos da história do Manchester United, seguem algumas de suas conquistas. Campeonato inglês, bicampeão.
Supercopa da Inglaterra, bicampeão. Hall da Fama do Futebol dos Estados Unidos. Artilheiro da Liga dos Campeões em 1957. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.